Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. Você sabia que Kant usou um raciocínio vicioso para chegar ao conceito de coisa em si? Kant entendia que a gente só pode conhecer alguma coisa através da experiência, ou pelo menos junto com a experiência, porque fora disso tudo são palavras vazias. Kant observava que a experiência era uma tríplice operação. Primeiro nós receberíamos os dados sensíveis pelos nossos 5 sentidos, depois nós os organizaríamos e por fim nós faríamos uma abstração para chegar ao conceito daquela coisa que nós experienciamos e unificamos pelas regras do entendimento. Só que Kant observava que um objeto só poderia ser concebido dentro das condições de tempo e espaço. O espaço é aquilo onde o objeto está, né? Só que o espaço não existe de uma forma pura, ele depende de um objeto. Então nós temos aí uma relação de dependência mútua. O espaço depende de algum objeto para existir, só que o objeto só pode existir dentro do próprio espaço. O que Kant concluiu com isso? Que existem coisas além da nossa percepção que não estão dentro do espaço, mas que são o próprio suporte do espaço. E o mesmo se dá com relação ao tempo. Ele é a duração dos fenômenos. Mas os fenômenos só podem existir dentro do espaço, ou melhor, dentro do tempo, né? Assim como se dá com relação ao espaço, o tempo depende de algo além da nossa percepção para poder existir. E assim Kant concluiu que existem coisas que nós não captamos, existem coisas além da nossa percepção que são a causa, por assim dizer, dos objetos percebidos. Segundo o alemão, a realidade é aquilo que existe de forma material, ou pelo menos de acordo com as regras da materialidade, que é a relação entre a nossa percepção e o fenômeno, né? Aquilo que existe de concreto, de estável na coisa, para Kant é a matéria, mas nós não temos como conhecer a matéria. Ela é aquilo que está por trás da experiência, portanto não há como a gente chegar até ela. O problema disso, pessoal, é que o Kant, ele quis reinventar a roda, né? Ele bagunçou aquilo que o irlandês Berkeley havia organizado de uma forma magistral. Berkeley demonstrou que a existência de uma coisa não se dá pelo fato de ela existir fora da mente ou independentemente da percepção, mas muito pelo contrário. Ele dizia assim: um objeto percebido existe de forma tão certa quanto eu mesmo, porque é absurdo que algo possa ser visto ou tocado e não exista na natureza. É contraditório, né? Se eu estou vendo, se eu estou sentindo, se eu estou ouvindo alguma coisa, essa coisa existe. Essa coisa não é apenas uma palavra, de forma alguma. Agora, aquilo que serve de suporte para a experiência é algo que contém esse dado sensível de forma atual ou potencial, porque uma ideia só pode ser semelhante a outra ideia. Uma percepção só pode ser semelhante a algo perceptível. E a única coisa que nós podemos perceber são as nossas próprias percepções. Portanto, aquilo que provoca essas percepções em mim, aquilo que me traz as ideias que eu recebo pelos meus 5 sentidos, não pode ser algo material, mas sim algo mental. Ou seja, um indivíduo, uma mente que contém esses padrões, né, dos objetos que se apresentam à minha pessoa. Ainda que eu aceite essa atividade do sujeito sintetizando os dados sensíveis para organizá-los, conforme Kant dizia, eu tenho que admitir que uma coisa invisível não pode ser, ou melhor, uma coisa visível não pode ser semelhante a algo invisível. Uma coisa palpável não pode ser semelhante a algo intangível. Portanto, as coisas que eu capto pelas minhas percepções não podem ser cópias de alguma coisa que não seja também uma ideia, que não seja algo subjetivo. E o Kant tentou refutar esse idealismo através das suas próprias regras. Ele não
vamos dizer assim, ele jogou fora as regras do idealismo para aplicar as suas próprias regras. Isso é um erro crasso de muitos filósofos. Nós não podemos usar as nossas premissas para refutar as conclusões dos outros. Nós temos que mostrar que as premissas deles são erradas ou que as premissas não foram trabalhadas corretamente, de forma que o nosso oponente chegou a uma conclusão bastarda que não deriva dessas mesmas premissas. Mas Kant não demonstrou isso. Ele apenas disse que o tempo e o espaço, como eles existem apenas na relação do sujeito com a coisa, eles dependem de um objeto que seria a coisa em si, sendo que essa coisa em si já é um conceito contraditório, além de ser inútil. O Kant entrou no erro que ele mesmo acusou nos outros. Se eu digo que eu capto alguma coisa e que essa relação depende de algo além de mim mesmo, eu estou indicando que existe uma mente além de mim mesmo, que contém essas percepções que eu percebo e que me afeta para que eu perceba de uma forma sequenciada essas mesmas percepções.